Quando eu estava a preparar este encontro, eu pensei, ok, não quero tornar isto uma aula, tenho que tornar a coisa leve e já há bastante tempo, por falta de tempo, que eu não faço podcasts. É uma coisa que acho interessante, parece-me curioso, é um modo levezinho de transmitir informação nas redes sociais, fazer um pequeno vídeo com um texto muito simples, para transmitir uma ideia. Então o que é que eu me lembrei? Nestes últimos dias que eu fui preparando esta comunicação, detesto este nome, comunicação, mas é uma comunicação. Então preparei no formato podcast. Literalmente, um texto tal como eu costumo fazer quando gravo um podcast, quando coloco nas redes sociais. E há, se me permitem, como dizem os nossos irmãos brasileiros, umas quantas falas, adoro esta expressão, umas quantas falas que vos queria lançar para ser semente da conversa subsequente. E, para não perder mais tempo, deixa-me então apresentar estas ideias de base e depois vamos conversar. E como escrevi, literalmente, há uma ideia que importa colocar logo no início e de uma forma muito clara. O cuidador que não se cuida, que se descuida, acaba inevitavelmente por não prestar um bom cuidado àquele de quem cuida. Isto é uma afirmação liminar. E é válido para qualquer coisa. Vejam, nós somos todos cuidadores, seja do que seja, acima de tudo de nós mesmos. E vejam, isto não é uma crítica, é um facto. Cuidar de si não é um luxo, é uma prioridade. Não é egoísmo, é responsabilidade. Porque, no fundo, o próximo mais próximo de nós próprios somos nós mesmos. Bom dia. E se esse próximo é negligenciado, toda a relação de cuidado fica comprometida na sua base. Por isso, é precisamente nos momentos de maior exigência, de crise, como esta que nós estamos a passar, vejam bem, o dia está de sol, as pessoas estão a passear, mas vivemos momentos de crise, para uns mais, para outros menos. Alguns nem se dão conta das crises pelas quais vamos passando e há muitos que sentem na carne as crises, que não são só políticas, são emocionais, são morais, são éticas, são financeiras, são a N níveis. Então vejam, é precisamente nos momentos de maior exigência, de crise, de doença, de desgaste, que o autocuidado deixa de ser opcional e passa a ser fundamental. Curiosamente, vivemos hoje um tempo em que muitas pessoas dizem: tenho de cortar no apoio psicológico, tenho que cortar no autoconhecimento, tenho que cortar nisto ou naquilo para poupar dinheiro. Mas muitas vezes é exatamente o contrário que é verdadeiro. É esse cuidado, esse conhecimento que evita custos maiores. Custos emocionais, custos físicos, custos familiares e, naturalmente, custos económicos. Ou seja, aquilo que parece um gasto é, na realidade, uma forma de preservar recursos essenciais. Mas isto leva-nos a uma questão mais profunda. O que significa, afinal, cuidar de si? Porque muitas vezes confundimos autocuidado com descanso, tempo livre, uma pausa. E tudo isso é importante, sem dúvida. Mas no sentido mais exigente, cuidar de si implica conhecer-se.
E é aqui que a reflexão de um autor que me é muito querido, Carl Jung, se manifesta de particular atualidade. Jung diz algo profundamente desconcertante neste livrinho, pequenino, das obras completas de Jung, Presente e Futuro, volume 10, parte 1, das obras completas de Carl Gustav Jung. Jung, médico psiquiatra, um dos fundadores de uma das escolas de psicologia contemporânea, denominada psicologia analítica. Ele diz: aquilo que chamamos de autoconhecimento é, na maior parte das vezes, apenas conhecimento do nosso eu consciente, daquilo que já sabemos sobre nós, ou aquilo que os outros sabem sobre nós. Ou seja, sabemos o que somos, sabemos quem somos, mas dentro de um limite. Um limite bem pequenino. Um limite bem reduzido. O Virgílio Ferreira tinha uma afirmação muito bonita. Os olhos veem para fora. Parece uma redundância. Parece algo de, desculpem a expressão popular, bacoco. Mas é verdade. Os olhos veem para fora. Precisamos de um espelho do outro para nos vermos. Sem isso, não nos conhecemos verdadeiramente. Aliás, é curioso, em consultório, quando alguém me chega lá e me diz: ó João Carlos, eu conheço-me muito bem. Eu sei quem sou, o que sou. Como devem imaginar, nós clínicos o que é que pensamos? Ok, vou ter muito trabalho com este paciente. Santa ignorância. É verdade que às vezes vale mais sermos ignorantes do que darmos de caras com as nossas, como diria o Carl Jung, com as nossas sombras, com as nossas limitações, com os nossos traumas, com as nossas... Aliás, nós na clínica vamos começar um curso ao encontro da criança interior, que é justamente isso, este ir ao encontro desse eu profundo que desconhecemos. E é interessante porque quando Jung fala da necessidade de autoconhecimento, é inevitavelmente da necessidade de conhecermos as nossas emoções, o nosso mundo emocional, as nossas necessidades. E as nossas necessidades não são só apenas financeiras, de conhecimento formal, é também do conhecimento de nós mesmos, daquilo que nos faz reagir. É curioso, ainda recentemente, nesta semana, um paciente meu, ele é um gestor de uma empresa extraordinariamente bem-sucedido, que quando tem que reagir a uma pressão de um fornecedor, de um cliente, ele consegue manter a compostura, consegue manter a frieza, mas em casa, com os seus, descontrola-se. Banal, dir-me-eis, mas isso é o pão nosso de cada dia de todos nós. Exatamente. Isto é banal. Nós conseguimos ter uma máscara social, mas e depois? Onde está o conhecimento verdadeiro de nós mesmos que nos faz ser capazes de estar inteiros? Não está. E é por isso que necessitamos frequentemente deste autoconhecimento. O velhinho Sócrates, o da filosofia, atenção, não é o que está em tribunal. O velhinho Sócrates apontava a necessidade de conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque sem isso, como agir? O cuidador que não saiba os seus limites, até onde vai? Pode ir até ao ponto de se despersonalizar. Pode ir até ao ponto de... mais alguém em busca de conhecimento. Bem-vindo. Ali um lugar, exatamente, estava à sua espera. Mas ainda bem que houve este momento para... Deixem-me seguir um bocadinho mais o meu texto, para não desviar. Então, estava eu a dizer, na sequência de Carl Jung, a maior parte da nossa vida psíquica permanece fora desse campo do conhecimento, como Jung apontava. Porquê? Porque reside no mundo das emoções. Reside no mundo das emoções. As emoções são um alter ego.
um outro eu dentro de mim. Na literatura, quando lemos um romance, com muita frequência se fala lá do alter ego. O Fernando Pessoa tem heterónimos. Mas depois dizemos, coitadinho, Fernando Pessoa, ok, ele não batia lá muito bem, lá dos heterónimos. Eles andavam ali todos, um psicótico, provavelmente um esquizofrénico. Olhai, quem me conhece sabe que eu tenho este mantra. Somos todos esquizofrénicos. Lamento comunicar-vos. Somos todos esquizofrénicos. Porque, atenção, ainda bem que não a esquizofrenia da nossa querida psiquiatria. A esquizofrenia é uma doença muito complicada, como sabemos. Mas a palavra tem um outro significado. Etimologicamente, esquizofrenia, frenos é mente, skizo é uma palavra em grego que significa cortar. Aliás, é um verbo passivo, skizomai, que significa ser-se cortado. Esquizofrenia significa esta lamentável situação que todos nós sentimos de sentirmos-nos cortados dentro de nós. Vejam, quando temos que tomar uma decisão, mantenho-me no emprego ou despeço-me, vendo a casa ou mantenho a casa, faço isto ou faço aquilo, e nos sentimos dilacerados por dentro, dilacerados, aí sentimos até que ponto nós, este plural, nós, não somos uma unidade. Somos um eu consciente, racional, capaz, sem dúvida, de ir à Lua e voltar, mas depois não temos a capacidade, como diria o meu paciente, de, no contexto do seu próprio lar, ser cordato, ser simpático, ser acolhedor, mas consegue sê-lo com os fornecedores, com os colegas na empresa, com os outros, mas com os seus, ou com ele próprio, não consegue. E chega ao consultório e diz, João Carlos, eu sou uma besta. Desculpem a expressão que ele usou. Eu sou uma besta. E eu pergunto-me, quantos de nós, ao longo das nossas semanas, dos nossos dias, não dizemos de nós mesmos, em situações limite, sou uma besta. Sou um quadrúpede. Porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu insisto em repetir este comportamento, ou esta atitude, ou este pensamento? E o cuidador é frequentemente vítima deste tipo de ideação, deste tipo de drama interno que ninguém vê, só vemos a exterioridade, só vemos que a pessoa está capaz, tem 2 mãozinhas e 2 perninhas, continua a maquilhar-se de manhã e a lavar a carinha, e, no entanto, não vemos quantos de nós estamos destroçados, estamos repartidos, retalhados no dia-a-dia, e muitos sem qualquer tipo de esperança de solução para si próprios. Vejam, ninguém se suicida porque lhe apetece. Ninguém intenta um ato deletério para si próprio porque é prazeroso. Mas no limite fazemos tudo. No limite pensamos tudo. E frequentemente, se não nos conhecermos verdadeiramente, mais cedo do que pensamos, vamos quebrar, vamos partir. Como eu dizia então, a maior parte da nossa vida psíquica permanece fora do campo da consciência. Vivemos dentro de nós sem verdadeiramente nos conhecermos. E isto tem consequências muito concretas, porque aquilo que não conhecemos em nós não desaparece. Continua a agir, continua a influenciar, continua a entrar nas nossas relações, incluindo na forma como cuidamos. Por isso, e muitas vezes, o cansaço não é apenas físico, é psíquico, é emocional, é moral e é o peso de alguma coisa que não está a ser nomeada. Por muitas vezes, a irritação não é falta de paciência. É algo que em nós ainda não encontrou um lugar.
E quando isso não é reconhecido, o cuidado começa a transformar-se lentamente em desgaste. Então, o que significa autoconhecimento? Ou dito de outra forma, o que significa estar inteiro? Hoje em dia a palavra autoconhecimento parece estar um bocadinho batida, exausta. Cada vez mais começamos a falar, tu tens que estar inteiro, tu tens que corresponder às exigências, tens que ser proficiente, tens que acertar à primeira. O mundo exige de ti uma resposta. Exigimos isto dos nossos jovens, vejam, como se eles fossem máquinas. E aqui é importante sermos muito claros. A nossa psique não é uma unidade simples. Não somos, como referi há momentos, uma coisa só. Aqui dentro existem tensões, contradições. Há muitas partes não integradas. E não é metáfora. Não é metáfora. Nós, este plural, não é um plural majestático. A nobreza dizia nós, o rei, nós, o senhor que manda. Eu diria, devemos usar o plural com humildade, porque nós somos uma multidão de coisas. Exatamente. Exato. Não há problema. Não se aflija. Há tantas coisas que a gente se deve afligir. Aliás, já agora, uma das coisas mais engraçadas que eu tive em sala de aula, a propósito de um telemóvel que toca, e nessa altura acho que foi a maior lição que o aluno teve. Estava em aula e começa a tocar um telemóvel e o toque foi no início dos toques personalizados, isso foi há já uns valentes anos. Eu até hoje não entendo como é que alguém pode escolher um toque assim. O toque era uma voz, atende-me burro, atende-me burro, atende-me burro. O rapaz ficou vermelho, ficou mais rosa do que aquela cor que ali está. A turma inteira pôs-se à gargalhada, eu próprio ri e pensei, bom, já tens o castigo mais do que suficiente. Só eu disse, talvez fosse interessante mudares esse toque. E todos entenderam e nunca mais nenhum telemóvel tocou naquela sala. Portanto, isto não foi nada sequer. Estava eu a dizer, cá dentro existem muitas tensões. As tais contradições de um nós, que longe de ser um plural majestático, é um reconhecimento da nossa dissociação interna. Da nossa dissociação. Vejam, perante uma situação limite, por exemplo, um crime passional. Até um crime passional, quando se diz que as emoções tomaram conta do comportamento da pessoa, até do ponto de vista jurídico, o enquadramento legal é diferente de um crime premeditado. Obviamente que a pessoa não é uma inimputável, não é inimputável. Se é movida por uma raiva muito forte, por um ódio imenso que faz agir de uma forma ou de outra, a pessoa não é inimputável. E, no entanto, até do ponto de vista jurídico, o enquadramento é diferente. Por isso, cá dentro nós temos uma selva darwiniana. A nossa psique é uma selva. Darwin mencionava não a sobrevivência do mais forte, mas a sobrevivência em geral, também na selva psicológica, the survival of the fittest, dizia Darwin, a sobrevivência do circuito mais adequado ou do animalzinho mais preparado para um determinado momento. O que não significa que num segundo momento esse animal ou esse circuito mental seja o mais adequado. Portanto, aquilo que hoje é a solução para uma determinada situação com a qual nos enfrentamos, amanhã pode já não ser. Daí a necessidade deste autoconhecimento, daí a necessidade de estarmos inteiros. Carl Jung falava de um processo de individuação, ou seja, de tornarmos-nos indivíduos inteiros. Até podereis dizer-me, mas isso é uma utopia, jamais ficaremos inteiros, e é verdade. Quando alguém me procura como psicólogo clínico,
e me diz: João Carlos, ajude-me a estar inteiro, eu posso até brincar com a pessoa, dizer: olha, meus sentimentos, mas isso nunca vais ficar. Mas podes ficar um bocadinho mais colado, um bocadinho mais escorreito, porque, ouçam, até hoje, ainda não conheci alguém normalzinho. Acreditem. Todos nós, a começar por mim, todos nós temos uma falhazinha, uma areiazinha na engrenagem. E diz o povo, de filósofo, médico e louco, todos nós temos um pouco. Então é democrático. Mas apesar de tudo, que seja só um pouco. Que seja só um pouco. E uma coisa é certa, todos nós podemos melhorar. E aquele que cuida, estamos aqui num contexto dos cuidadores, um contexto muito específico, muito especial, muito importante para a sociedade de hoje, que se descuida. Ouçam, o cuidado começa na nossa casa interna. Há muitos anos, a minha primeira licenciatura foi em Teologia. E tinha um professor, dos primeiros anos de Teologia, que dizia assim: rapazes, a caridade bem ordenada começa na nossa própria casa. Eu achava muita piada aquilo. Em vez de estarmos a dizer, temos que ser caritativos, temos que dar o couro e o cabelo aos outros. Não. Para que isso possa acontecer, primeiro temos que ser amigos de nós mesmos. Porque senão não vamos ser amigos de ninguém. Vamos servir-nos dos outros para nos sentirmos um bocadinho melhor. Porque no fundo nós estamos vazios. E este ativismo, há muito ativismo no voluntariado, há muito ativismo em N circunstâncias da vida contemporânea e, ouçam bem, tudo que seja ismo é excessivo. Um ismo é um excesso. Todos os ismos, todos, sem exceção. Às vezes meus colegas padres dizem assim: João, olha, cuidado com o cristianismo. E eu digo, também tem ismo. E é verdade. Quando as coisas se tornam ativismo, desvirtuam-se e tornam-se fundamentalismos, tornam-se obsessões, tornam-se excessos. E não é preciso isso. A caridade bem ordenada começa em nós próprios, na nossa própria casa, na nossa própria vida, no nosso dia-a-dia. E há um momento onde nós temos que dizer: chega, já dei para esse peditório, não quero mais. Sejam circunstâncias de cuidado, sejam pessoas, sejam empregos, seja quem seja. Há um momento em que nós devemos dizer: chega, acabou, não mais. Não mais. Portanto, como eu dizia, aqui dentro existem tensões, contradições, partes de nós que não estão integradas. E o trabalho não é eliminar isso, porque não vamos conseguir jamais. O trabalho é criar uma ordem viva, uma federação. E para Carl Jung, o problema não é termos ou possuirmos partes contraditórias, porque isso é a condição natural da nossa psique. O problema é não termos uma relação com essas partes. Estar inteiro não significa ser perfeito. Não significa ser sempre coerente. Não significa ter tudo resolvido. Significa ser capaz de sustentar o diálogo entre aquilo que sabemos de nós e aquilo que ainda não conhecemos. Significa poder dizer: existem em mim coisas que eu não controlo totalmente, mas posso relacionar-me com elas. E isto muda tudo. Porque quando existe relação, existe espaço, e quando existe espaço, amplitude, existe escolha. E não existe impulsividade. O acting out, esta pulsão que leva-nos muitas vezes a agir de uma forma instintiva. Quantas vezes o cuidador, em momentos em que aquele que está a necessitar de cuidado é chatinho, é aborrecido,
Em bom português, a pessoa, dizemos nós, passou-se. Estava ali, irritou-se. Isso acontece muitas vezes nos cuidadores, por exemplo, dos lares da terceira idade. Os funcionários, Eu entendo até que ponto todos nós podemos atingir um certo nível de desgaste. O meu consultório está cheio disso. Mas temos que trabalhar sobre isso. Pois existe um ponto decisivo, talvez o mais importante de todos. O ser humano não se sustenta apenas a partir de si mesmo, nem apenas a partir do mundo exterior. Precisa de um ponto de apoio que não seja apenas a sua consciência reflexiva, o seu eu consciente, ou, numa linguagem mais popular, mais banal, o seu ego. Jung, uma vez mais, fala de uma relação com uma instância extramundana. E atenção, quando Carl Jung fala da necessidade de nós estabelecermos uma relação com uma instância extramundana, não se refere necessariamente no sentido religioso da expressão, mas a uma experiência interior que ultrapassa este eu, o eu da consciência, o eu que nos habita. Hoje diríamos que ser uma espiritualidade ou uma vivência espiritual. E atenção, nós podemos ser ateus, agnósticos e termos ou possuirmos uma experiência espiritual. A verdadeira religião vem de religare ou reelegere, duas palavras em latim, que significa reeleger ou religar. Religião, no sentido verdadeiro, atenção, um dos pais da psicologia, William James, dizia que a religião foi a primeira fórmula que a humanidade inventou de psicoterapia. Uau! Fantástico! Eu subscrevo. A religião foi a primeira fórmula que a humanidade inventou de psicoterapia. E quando me perguntam a mim, João Carlos, tu acreditas em Deus? Eu digo, eu acredito. Eu sou um crente, eu sou um cristão. Agora, não faço a mínima ideia se Deus existe. Nunca ouvi. Não sou psicótico, nunca alucinei, nunca ouvi uma voz, nunca vi o Nosso Senhor Jesus Cristo, nem o sol a girar. Nunca vi. Creio, acredito, faz-me sentido, parece-me lógico que o universo tenha uma lógica, uma verdade subjacente, um princípio norteador. O cosmos significa a letra ordem, não é caos. Caos é o caos. Cosmos é a ordem. Para mim, é óbvio que há uma ordem subjacente. Deus existe? Não sei. Acredito. É uma crença. Porque senão, não era crença. Se alguém disser, eu sei que Deus existe, se calhar um ateu psicótico é capaz de fazer milagres. Não estou a brincar, não estou a ser cínico. Isto é um princípio teológico. Uma crença é uma crença, não é uma certeza. A pessoa pode dizer, mas eu vivencio Deus, eu tenho experiências, eu sinto. Ok, tu sentes algo em ti que isso sim é merecedor de cuidado, de reconexão interior. Porque as experiências luminosas que dão sentido à vida, essas sim merecem ser consideradas pela psicologia. Essas sim são aquelas que Carl Jung nos diz que devemos vivenciar para dar sentido à vida. E aqui merece uma pequena reflexão, que depois pode ser merecedora um pouco mais à frente do nosso diálogo. A religação que nós precisamos é interna. Esta ligação a algo maior dentro de mim, a um eu maior, que é emocional. As emoções são luminosas. Aliás, eu presumo que todos os presentes já se enamoraram na vida, já se apaixonaram. Presumo. E se alguém não passou por isso, se calhar nunca viveu. O enamoramento, a paixão arrebatadora, a própria expressão diz tudo, arrebata-nos. Nós não somos senhores de nós. No enamoramento, nós somos vítimas de uma emoção muito forte
que nos faz olhar para o outro e ficar a babar, enternecidos. A pessoa enamorada olha para a verruga na ponta do nariz da amada e diz: que linda verruga. E aqueles pelos que saem da verruga, os mais belos pelos que algum dia surgiram à face de um nariz. Nesta terra desgraçada em que os outros não têm verrugas na ponta do nariz, mas aqueles pelos. Bom, se isto não é uma loucura transitória, não sei o que é. Do ponto de vista estatístico, o enamoramento se passa dos 9 meses, chama-se obsessão. Deve ser medicada. E é engraçado, 9 meses já nos diz muita coisa. Ao limite, porque para mim 2, 3 meses chega. A partir daí o coração começa a sofrer muito, daquelas descargas de adrenalina que a pessoa sente, por aí fora. Não, destrói mais do que constrói. Mas 9 meses é o tempo que serve para quê? Para a gestação. Ou seja, o enamoramento é uma estratégia evolutiva para juntar dois desgraçados, para que a criança, que dali surge, eventualmente, pelo menos tenha, durante o maior tempo possível, 2 desgraçados a zelar para que ela sobreviva. Sim, estou a ser darwiniano. Puro, duro. E, no entanto, verdadeiro. Mas nós somos mais do que um animal. Temos uma cabeça para pensar e para integrar isto tudo. Mas uma coisa é certa. Voltando ao enamoramento. No enamoramento nós percebemos que dentro de nós existem coisas que ultrapassam o nosso eu, que ultrapassam a nossa consciência, que nos arrebatam e que nos enchem a vida de sentido e significado. E o enamoramento não é só perante alguém, é também perante uma ideia. No início dos grandes movimentos coletivos, o estado nascente dos movimentos, nos grandes movimentos, por exemplo, no marxismo, o início do marxismo, na Revolução Francesa, na La Résistance, na altura da guerra, as comunidades de resistentes muitas vezes davam a vida em nome de uma ideia, mas davam a vida e ofereciam-se para isso. É uma forma de enamoramento, de estado nascente. Status nascendi. Isto mostra que dentro de nós possuímos dinâmicas que muitas vezes nós desconhecemos, mas que são nossas, perante as quais nos devemos religar, reconectar. É algo que não controlamos, naturalmente, mas que nos orienta. É algo que não é imposto de fora, mas que se experimenta por dentro. Uma espécie de eixo interior. E é essa relação que permite ao indivíduo não se perder, nem da pressão do mundo, nem da exigência do cuidar. Porque quem cuida vive sob uma pressão constante. Pressão de tempo, pressão emocional, pressão moral. E se não houver um ponto interior de apoio, o risco é grande. Ou a pessoa se perde no outro, ou se endurece para conseguir continuar. E nenhuma dessas soluções é sustentável. Talvez possamos então dizer isto de forma simples. Cuidar de si não é apenas descansar, é manter viva a relação consigo próprio, com as várias dimensões da sua vida interior, com aquilo que se sente, com aquilo que não se entende ainda e com aquilo que dá sentido à vida. Sem isso, o cuidado transforma-se em desgaste. Com isso, o cuidado pode voltar a ser relação. E talvez este seja o ponto essencial. Não se trata de deixar de cuidar do outro. Trata-se de não desaparecer de si enquanto se cuida. Porque, no limite, só quem permanece em si pode verdadeiramente estar com o outro. Se tudo isto faz sentido, eu penso que sim, surge naturalmente uma pergunta. Como é que isto se faz no dia a dia? Porque quem cuida sabe que não vive num laboratório.
Vive no meio de exigências reais, de horários, de imprevistos, de cansaço acumulado. Por isso, não vale a pena propor ideais impossíveis. O que faz diferença são pequenos pontos de apoio realistas, concretos, sustentáveis. O que faz diferença são esses pequenos pormenores que eu passo a sugerir a alguns, não como regras, mas como possibilidades. O primeiro e talvez o mais simples e ao mesmo tempo o mais difícil. Criar pequenos momentos que não sejam de cuidado. Pode parecer estranho, mas muitos cuidadores deixam de ter qualquer espaço que não seja em função do outro. E isso, a prazo, esgota. Não estamos a falar de grandes pausas. Às vezes são 10 minutos. Mas são 10 minutos com uma intenção clara. Não cuidar de ninguém. Não resolver nada, não antecipar nada, não estar em função de quem quer que seja. Pode ser de silêncio, pode ser caminhar, pode ser simplesmente parar. Mas é um espaço onde a pessoa volta a si. E a expressão é interessante, porque se voltamos a nós, significa que estávamos fora de nós. Estávamos fora de nós. E sem esse eixo norteador, nós próprios, não é egoísmo. Não é egoísmo. É amor próprio. E sem amor próprio, sem autocuidado, não há cuidado. O segundo ponto. Nomear o que se sente. Verbalizar. Expor. Eu gosto muito da palavra expor. Expor, pôr lá fora. Expor, pôr lá fora. Tirar de mim. Retirar peso. Nomear o que se sente sem culpa. Muitos cuidadores sentem coisas que julgam não dever sentir. Cansaço, irritação, tristeza, às vezes até a própria vontade de fugir. E depois acrescentam a isso uma coisa que é muito característica da nossa, para o bem e para o mal, sociedade judaico-cristã, a culpa. A culpa. Ora, isso cria um peso duplo. Sentir tudo isto não é falhar. É sermos humanos. É reconhecermos a nossa humanidade. Somos humanos, não somos super-homens. Ainda bem. É humano reconhecermos o que sentimos. E muitas vezes, só o facto de poder dizer a alguém, ou até a si próprio, isto está a ser difícil, já começa a reorganizar a experiência. Terceiro ponto. Aceitar limites. Não ideais, mas limites reais. Há uma ideia muito forte no cuidador que é eu tenho que conseguir, eu tenho. Ou então, tu tens que fazer, tu tens que conseguir, tu tens que... Mas ninguém consegue tudo. E quando tentamos ser tudo para o outro, acabamos por falhar em várias frentes, incluindo connosco e fundamentalmente connosco. Então, aceitar limites não é desistir, é ajustar, é perceber o que é que hoje é possível. Hoje, não é amanhã, não é daqui a um mês, é hoje, agora. O que é que eu consigo? Ontem mesmo uma paciente minha me dizia, eu obrigo-me a ir ter com a minha mãe que está no lar, padece de Alzheimer, a maior parte das vezes não me conhece, mas eu obrigo-me a ir. Eu obrigo-me. Eu faço a viagem diariamente para ir para lá, depois do trabalho, obrigo-me. Eu pedia-lhe, não faça isso. Mas eu amo a minha mãe. Não faça isso. Por amor à sua mãe.
Não faça isso. Por amor a ela. Se não for a si própria, pelo menos por amor a ela. Porque um dia destes vai deixar de poder ir. E então já não vai. E nem é para si, nem é para ninguém. E é uma profissional de saúde, atenção. Então, aceitar limites não é desistir, é ajustar, é perceber o que é hoje possível, como eu dizia, e trabalhar a partir daí. Quarto ponto. A importância de não estarmos sozinhos. Mesmo quando o cuidado é muito solitário, é fundamental que não seja totalmente isolado. Pode ser que tenhamos que recorrer a uma pessoa, a um familiar, mas pode ser um profissional, um psicólogo, por exemplo. Alguém que funcione como ponto de apoio. Alguém que nos dê a mão. Alguém que não nos largue. Porque há coisas que, quando ficam só dentro de nós, adquirem um peso incomensurável. Quando partilhadas, reorganizam-se. E, por fim, gostava de fazer convosco aqui um exercício muito simples. Que mesmo que não consigam fazê-lo aqui, levem-no convosco, façam-no no recolhimento da vossa casa. Não demora mais de um minuto. Se quiserem, podem fechar os olhos um bocadinho ou baixar o rosto, baixar a cara, enquanto eu vos faço uma pergunta. Se puderem, fechem os olhos. O que é que eu preciso hoje? O que é que eu preciso hoje? Hoje, não é amanhã, hoje. Permitam que uma resposta possa surgir. Permitam isso. Dar-vos-ei uns segundos para isso. Hoje, o que é que eu preciso hoje? Ok. Pode até não ter surgido nada, não faz mal. Ou pode ter surgido descanso, ajuda, silêncio, falar com alguém, paz. Muito bom. Isso que emana das nossas emoções mais profundas é uma urgência. Quando nós damos espaço para que as nossas emoções se pronunciem, estamos a religar-nos, a reconectarmos. O que é que eu preciso hoje, agora? Paz, por exemplo. Responder a esta movimento interior, pode mudar uma vida. Mas é importante que nós acolhamos isso que vem com honestidade. Escutamos o que o outro nos diz, escutamos o que o outro nos pede, as obrigações, e a questão é, e nós? E nós? Se eu preciso de paz, o que é que eu tenho que transformar na minha vida para viver a paz? Não é para possuir a paz. A paz não se possui, vive-se. Nem se conquista, vive-se.
A resposta a isto, por norma, não é possível de ser dada sozinho. Volto àquilo que diria do Virgílio Ferreira: os olhos vêm para fora. Precisamos de um espelho do outro, de um espelho que nos fale, que nos devolva aquilo que nós podemos saber, mas se não espelharmos, não temos este eco. É engraçado que o povo diz uma coisa curiosa: uma alegria partilhada é uma alegria redobrada. Aqui diria, um problema partilhado é um problema dissolvido pela metade, pelo menos. Mas vejam, isto é válido para o cuidador e para o não cuidador, mas somos todos cuidadores de nós mesmos, pelo menos. Então, no sentido de finalizar esta minha apresentação, para depois podermos abrir o diálogo, que é a parte, para mim, que poderá ser a mais importante e interessante, deixem-me terminar dizendo: o importante é que possamos fazer esta pergunta, muitas vezes, diariamente. No passado religioso do nosso norte cristão, pedíamos às crianças que antes de se deitar fizessem um exame de consciência. Uma coisa curiosa, exame de consciência. O que é que eu fiz? Em que pequei? Por ação, por omissão? Parece um passado longínquo, o passado da religião. E, no entanto, do ponto de vista psicológico, isto é de uma profundidade incrível. O que é que eu preciso hoje? Pode ser ao final do dia, antes de adormecer. Em que é que eu preciso mudar, integrar, aceitar, ou então impor a minha vontade, impor o respeito que eu mereço, cortar, ligar, mudar, permanecer. Porque muitas vezes sabemos cuidar do outro, mas deixamos de nos escutar. Nem o sabemos. Talvez então possamos terminar com isto. Cuidar é um dos gestos mais humanos que existem, mas não pode ser feito à custa do desaparecimento de quem cuida. O verdadeiro equilíbrio não está em acolher, ou a escolha entre acolher a si e acolher o outro. Está em manter-se presente enquanto cuidamos, porque no fundo o cuidado só é verdadeiramente humano quando é relação. E não há relação quando um dos lados deixa de existir. Então, 5 pontos finais para terminarmos. Breves. A título de resumo. Primeiro, no fim de contas, talvez tudo se resuma ao seguinte: cuidar não é dar tudo ao outro. É estar com o outro, sem deixar de estar consigo. Porque só quem permanece em si pode verdadeiramente cuidar. Segunda reflexão. Há uma responsabilidade que muitas vezes esquecemos. A responsabilidade de não desaparecer de nós próprios. Porque quando isso acontece, o cuidado perde a sua base. E aquilo que era relação transforma-se apenas em esforço. O telemóvel é uma coisa leve. Se eu o tiver na minha mão meia hora, daqui a meia hora, este telemóvel vai-me parecer uma tonelada. Terceiro, há algo que gostava que levassem daqui hoje, e é isto. Não precisam de ser perfeitos para cuidar bem, mas precisam de continuar a existir dentro daquilo que fazemos. Precisamos disso. Porque o cuidado só se sustenta quando quem cuida também é cuidado. Quarta e penúltima reflexão. Não podemos cuidar se formos um copo vazio. E encher esse copo não
não é egoísmo. É o que torna o cuidado possível. Quinta e última reflexão. Cuidar do outro é sempre também o encontro connosco próprios. E talvez o maior desafio não seja dar mais, mas não nos perdermos, não perder esse encontro connosco ao longo do caminho. Muito obrigado.